A doença pandêmica. Cara, doença pandêmica. Essa imagem aí, pra quem não sabe, é de um filme chamado Contágio, Tá, bom filme. que é, que é um filme de 2011 e que foi um filme muito lembrado na pandemia de 2020. Você É porque tá, é similar, né, a doença. porque no filme é uma cepa de influenza, né? No Contágio, é uma variante da influenza, uma variante mais agressiva. CD1, você vai ver que quem tá ali é o Jude Law. Cara, Exatamente. se eu não me engano, é uma cepa de Covid. Não, não, não é não. Não é Covid, não. Tanto que eles tiram aquele Influenza. negócio de usar aquele remédio, cloroquina, desse filme. Não, cara. Porque uma das metodologias que eles acham lá é o uso. Não é. Cadê? Eu não sei se é influenza, mas é um novo vírus que não tem. Mas se não me engano, ele veio do macaco, né, nessa história. Não, esse é o epidemia. Ah, é. A epidemia que é do macaco. Esse também é de. É Hong Kong que a pessoa pega. Ah, é a personagem tá lá, Aqui, comendo alguma coisa, né? eu dei uma olhada aqui. O vírus é uma combinação de material genético de morcego e porco. Aí, em vez de virar um bate-pig, é uma doença. Eles chamam uma coisa meio. É um vírus meio. Causa meningite e tal. É um negócio. E aí é um vírus extremamente agressivo e tal. E muita coisa, a galera lembrou de muita coisa desse filme, porque algumas coisas que aconteceram no mundo real, meio que confirmaram o que o filme falava, né? Então, acho que a pandemia de Covid serviu como aprendizado para a construção de narrativas nessa linha de você falar de doença pandêmica. Então, você tem, por exemplo, o personagem do Jude Law é um teórico da conspiração, que é um cara que faz uma grana também, vendendo que ele foi. Quando a coisa já está bem disseminada e tal, ele começa a vender a ideia de que ele foi curado por um negócio homeopático e tal. E vai fazer uma grana em cima disso, e aí tem toda uma contestação sobre as informações oficiais, e isso causa. Isso vira um problema para a disseminação da doença, que é uma coisa que aconteceu também no mundo real. Você tem um problema da ação coletiva. Então, assim, agora que a gente teve uma experiência terrível no mundo real com uma pandemia, assim como eu falei, assim como no apocalipse nuclear, que você pode se inspirar em todo o conteúdo, todo o arcabouço cultural produzido a partir dos casos em que foram utilizados ogivas nucleares no mundo real e os estudos a partir disso para cenário, você também pode fazer isso com a pandemia. Então você também pode ter uma doença pandêmica e você também vai ter o que aconteceu no mundo real como referência para o que aconteceria no seu mundo de ficção, de fantasia, a partir dessa situação. Foi a mesma coisa que aconteceu com a doença do sangue do World of Warcraft, que a galera também estudou durante muitos anos. Para quem não sabe, o World of Warcraft, depois você procura aí. Os caras criaram um evento que era uma doença e por causa de um bug da forma como a doença deveria passar, o negócio meio que pegou todo mundo, o mundo inteiro, começou a matar geral. E aí a galera começou a estudar isso no mundo real, falando porque a dinâmica de contágio se assemelhava em vários aspectos às doenças reais, e especialmente em casos em que ela fosse mais facilmente transmitida, que não tivesse uma forma de contenção, etc. Então, assim, doenças pandêmicas são coisas, hoje, né, especialmente, são coisas com potencial muito forte de causar um impacto e um estrago muito grande. Entendeu? E aí você tem o World War X, também tem isso. Também vai falar sobre o problema da ação coletiva. Se você vê, o filme não tem tanto isso. O filme foca na. O principal momento que tem do filme, para quem não assistiu World War X, é quando a galera vai para Israel. Porque É X Israel ou já. Z? Hã? É X ou Z? World War Z. Desculpa, eu anotei World War X aqui, É mas porque é o World dele War Z. aconteceu Viajei. antes. É o prequel. No World War Z, um dos momentos é quando a galera vai para Israel. E aí, por causa da estrutura que já existe hoje em Israel, de fazer a separação como eles fazem, em relação à Palestina, etc., isso acaba virando um fator relevante na hora do contágio, etc. E aí tem toda uma história. Mas o livro
é ainda mais interessante para mim nesse sentido, porque ele vai falar dos problemas de ação coletiva, de como é difícil você coordenar, de como você pode ter agentes políticos, econômicos, sociais, que por interesses pessoais ou privados vão causar prejuízos a uma ação coletiva. Então, no World War Z, por exemplo, ele vai falar sobre como surge o vírus que vai criar os zumbis, se não me engano, é na China. Sempre, E né? aí ele vai falar como é. Pois é, ele vai falar como é que isso se espalha para outros lugares. E aí ele vai explicar como é que isso chegou por meio de um coração contaminado, um órgão vendido por um esquema de tráfico de órgãos que foi implantado por um cirurgião no Brasil, num paciente de outro país. E aí ele vai falar sobre o que a Rússia fez, como é que a Rússia lidou com a situação, porque ela começou a ter problema de moral no exército para lidar com as coisas. Ele vai falar como é que a África do Sul faz, ele vai falar. Então, assim, a estrutura do livro do World War Z é focada em. São entrevistas. É um livro como se fosse um conjunto de entrevistas escritas por um jornalista para a ONU, muitos anos depois, recontando o que aconteceu a partir de cada caso. E ali é legal porque ele vai dar essa referência de o que acontece quando você tem uma doença dessa. O cara que. Os bilionários que resolvem se isolar e foda-se o resto. E aí isso não dá certo. O cara que vai para a Groenlândia fazer um refúgio para ele e ele vai financiar isso vendendo uma falsa cura. Então, todos esses aspectos que você pode aproveitar desses arcabouços culturais com o que a gente aprendeu do mundo real, você pode incorporar no seu mundo de fantasia. Com os devidos cuidados para a gente não ter gatilho demais, porque né, a gente está falando de algo que no mundo real aconteceu há 5 anos, então tem gente que ainda vai estar lidando com isso. Ó, Aquiles chegou aí, fala Aquiles. Aquiles provavelmente estava aqui quando a gente fez a primeira vez esse papo de mestre, hein? Será? Tem uma métrica que eu uso no cinema e nos artistas, que é para saber o quão eu odeio um personagem, é o tanto que esse ator é bom, porque ele me fez realmente odiar alguém, sabe? E aí, o Jude Law nesse filme é esse cara, sabe? Que puta que pariu, cara. Você não tem como você não odiar esse cara, tá? Esse personagem. E o que é pior é que ele é um personagem bem real hoje em dia, né? Se você, dado, igual você falou, o que a gente passou, o que a gente viveu, ele não tá muito distante do que aconteceu aqui. Então, você pode também, igual o Marcelo falou, tendo os devidos cuidados, utilizar um personagem como ele, porque ele é um personagem muito filha da puta, assim. Igual o Marcelo falou, é o cara que tenta ganhar benefícios às custas da desgraça alheia, assim, sabe? O cara que tenta, de qualquer maneira, desviar a verdade, o cara que tenta explorar os demais. Então, numa situação como essa, em que a maioria está fragilizada e com medo, um cara como esse, um vilão como esse, é um personagem muito forte, assim, pra você colocar na sua mesa e fazer as pessoas realmente odiarem um personagem seu, sabe? Isso é potencial, sim. Porque é isso, ele não é um cara individualmente, tipo assim, como pessoa, ele não é um cara ultra poderoso, tipo assim, num cenário de fantasia. Ele não tem nada de especial, a não ser uma capacidade de convencimento e um exército de minions dispostos a fazer o que ele quer. Que é o perfil do vilão carismático, que a gente já falou aqui no... A gente não tinha referenciado ainda, ó, Vermelho, anota aí. A gente falou no Papo de Mesa sobre como fazer um bom vilão. O perfil do vilão carismático que adquire seguidores, cuja força está nos números dos seguidores, na capacidade dos seguidores de atenderem o que ele quer, é um tipo de vilão muito forte. É um tipo de vilão muito poderoso. O que eu acho bacana quando você pega um apocalipse baseado em doença e contágio é uma história assim, epidemia é uma história assim, nós já vimos histórias assim, The Last of Us é uma história assim, porque apesar de ser zumbi, é um contágio. Então tem muitos filmes de zumbis que os zumbis, na verdade, são doentes. World War Z mesmo, que o Marcelo estava falando, é assim. O legal é que o inimigo, ele é invisível. O inimigo, ele não é propriamente a causa do problema. Ele é a consequência do problema. Então, quando você está tratando uma doença pandêmica como o motivo do apocalipse, você vai lidar principalmente com essas consequências. Eu Sou a Lenda também, assim, a gente falou dele mais cedo. Teve a doença, ela está espalhada e a galera pega essa doença.
O Jesus falou da história que eu narrei, né? A defesa de Gama. A defesa de Gama se comportava como uma epidemia também, apesar de ser outra motivação, mas todos achavam que era. Então, é bem legal. Porque para você fazer grupos de RPG fantasioso, normalmente você tem personagens fortes fisicamente, personagens ágeis e com destreza em trabalhos e ações furtivas, que sejam de muito detalhe e muita precisão. Você tem o personagem de moral, de inspiração, e você tem que ter o personagem inteligente. Então você tem o guerreiro, o ladino, o mago e o clérigo. Quando você pega jogos mais modernos e você vai fazer os grupos, normalmente você tem aquele jogador que quer ser o cara que vai ter uma arma e vai sair da porrada, e você vai ter aquele cara que quer pilotar alguma coisa, e você vai ter o cara que mexe no computador. Só que quando você trata de doença, você está dando um emprego para um cientista carente e órfão, que estava ali sem poder entrar em aventura nenhuma, porque ninguém quer fazer uma aventura moderna onde tem um cientista que não faz nada a não ser estudar. Então, é o tema perfeito para você montar o seu geneticista, o seu microbiologista, o seu patologista ou o seu farmacêutico de manipulação, que você sempre quis jogar com um cara de uma farmácia de manipulação e nunca teve a chance. Isso. Você sempre quis fazer um personagem de farmácia de manipulação. Essa é uma frase que ninguém nunca jamais disse em nenhum momento, em nenhum podcast sobre RPG na vida. Você sempre quis fazer um personagem que fosse um farmacêutico de manipulação. Mas esse é um ponto legal. Eu acho que na se você narra uma aventura de pandemia no mundo moderno, você tem todos os elementos que você pode abordar os processos de isolamento, as dificuldades de coordenação, como é que o governo faz isso, o processo de pesquisa, novamente, a gente Sociedade perdida. A vacina da Covid foi desenvolvida em tempo recorde, assim, escandalosamente recorde. Foi tipo um ano. Pandêmico você consegue fazer um tão rápido. Pois é, então foi tipo um ano e, sei lá, 4 meses que a gente desenvolveu a vacina. De maneira que... E conseguiu produzir em escala para conseguir resolver e tudo mais. Então, assim, é um feito. Mas se você vai narrar sua aventura moderna e ela vai se passar nos anos 80, você não tem a tecnologia que tem hoje. Então, essa doença pandêmica, uma doença pandêmica vai ter muito mais mortalidade, vai ter muito mais efeito. Pode até ser inviável você conseguir chegar a uma cura, pode ser de fato uma situação apocalíptica. E a mesma coisa em cenários de fantasia. Se você trabalha em fantasia, se você for trabalhar com uma doença mágica, por exemplo, o processo de cura, o processo de erradicação, todas as coisas que você tem que fazer nesse momento vão ser completamente diferentes. Então você pode basear naquilo e dar pequenos twists com o uso de magia e de outras possibilidades do seu cenário para deixar aquilo mais interessante. É uma praga mágica, geralmente, que é mais difícil de curar, usando magia remover doença. Então... Tipo, isso já é legal. Imagina se você faz a sua aventura de fantasia com uma doença pandêmica, e aí o clérigo vai todo bonito e pimpão falando, não, galera, tá tranquilo, eu vou usar o curar doença. E aí você, como mestre, fala, cara, não curou. E aí, fala, melhor ainda, né? Se o contágio dela é pelo gasto de mana, por assim dizer. E aí quando ele vai usar, ele contaminado. Exatamente. E aí você estabelece do tipo, cara, até dá pra curar isso aí magicamente, mas só magias de nível muito elevado que poucas pessoas conseguem usar. E aí você já criou uma situação completamente diferente. O que ele está colocando ali, ó, que a nossa pandemia recente foi a primeira com tanto acesso à informação. E você vê que mesmo com tanto acesso à informação, gerou essa crendice louquíssima. Imagina como é que foi na gripe espanhola. Existe no Brasil um fenômeno social que resultou numa revolta, chamada Revolta da Vacina. Pesquisa a Revolta da Vacina para você saber o que foi a Revolta da Vacina, para você falar assim, nossa, não, porque o pessoal de hoje é muito... Não, é sempre, tá? Existe uma figura histórica que o pessoal gosta muito de evocar em certos períodos, chamado Nostradamus. Nostradamus, ele tem toda aquela mística das escritas dele e tudo mais, mas o cara foi uma figura histórica, o cara teve certa influência, o cara foi recebido por reis, rainhas, e ele era médico, ele foi professor de medicina. E a fama dele de bruxo, a fama dele de poderes
que ele tinha é porque ele tratava na faculdade de leprosos e pessoas com peste. Então ele levava os alunos dele aonde as pessoas estavam doentes. E curiosamente, os alunos dele nem ele ficavam doentes. Mesmo lá tratando o pessoal. O que ele fazia? Terminava a aula, ele pegava, porque eles usavam as túnicas lá para fazer as aulas. Ele mandava a galera tirar essa túnica e mergulhar lá no rio que tinha do lado, ali perto da faculdade. Eles tinham que fazer isso daí. E enquanto a galera tomava o banho, ele queimava a roupa da galera e depois ele tomava um banho. Ou seja, ele descobriu que a galera tomava o banho e não pegava lepra. Era só não se contaminar. E para o restante da galera, era bruxaria. Né? Como assim o cara fica encostando lá nas feridas lá do leproso e não pega lepra? Como que isso acontece? Para você ver o nível de. E adianta. Tem um outro caso. Teve um médico que. Eu não lembro quando. Pesquisa aí que vocês vão achar. O cara era médico e fazia partos e via que eles tinham 70% de mortalidade em parto nos hospitais. E muitas vezes ele chamava as parteiras para ajudar quando tinha certas épocas do ano, que a mulherada dava à luz. E ele chamava as parteiras. E quando as parteiras vinham, tinha menos mortes. E aí ele decidiu fazer por conta própria um estudo e viu que a mortalidade com partos com a parteira era tipo 20%. E ele começou a ver como elas trabalhavam e como os médicos trabalhavam. E a diferença é que elas lavavam a mão. Esse cara desenvolveu uma técnica para lavar as mãos e apresentou para o hospital e ele perdeu a licença, ele foi mandado embora. Ele não podia mais ser médico. Por quê? Porque ele queria que os médicos lavassem as mãos. Então fica aí a dica para você saber que o dia que você tiver uma grande ideia e você for um cientista muito maroto e legal e você vê que vai acontecer uma catástrofe, vai ter alguém importante de influência que vai falar que você é louco e vai fazer exatamente aquilo que você falou que não era para fazer, só porque sim. Acho que é uma série que chama Knicks, tipo time de basquete, que é o nome de um hospital. Que tem esse daí, inclusive com o Michael Owen, que é o médico. Acho que eu vi isso aí, cara. Já ouvi falar disso daí. E aí naqueles hospital universitário onde fica, ele tá tratando a mulher grávida ali, e aí tem um monte de médico ao redor, assim, tipo no anfiteatro, sabe, Sim. assistindo. Tipo, encostando o dedo. Isso aqui, o que é? Tossindo em cima.